Olá, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem me vê à tarde, e boa noite para quem me vê à noite. Mais uma vez com vocês, Ponderando com Caju, o seu canal de economia, gestão e finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, no nosso encontro anterior, nós tratamos a respeito do que é economia. Agora nós vamos avançar um pouco mais, dentro do mesmo tema, já que já foi respondido e foram apresentadas 3 definições, a qual eu me inclino pela segunda, de sobrevivência, que é a definição de sobrevivência, e este assunto nós já podemos considerar como encerrado. Agora nós vamos ter que falar, neste encontro agora, de um outro ponto que é muito importante. Nós precisamos definir que economia é a nossa. Que economia é essa, afinal, que nós estamos falando e que tanto se fala? Ela tem que ter uma cara, uma determinada característica, que quando eu olho para ela, eu sei dizer o que ela é. Então é isso que nós vamos caracterizar. Se vocês olharem bem, eu coloquei aqui o título A Economia e depois coloquei reticências, porque essa caracterização, esse qualificativo, ainda não foi dado. Então nós vamos, ao longo do nosso raciocínio, mostrar daí ao final que economia é essa, que daí eu vou preencher esse pequeno lado aqui. Muito bem, e para isso eu vou convidar todos vocês a participarem desse meu raciocínio. Primeiro, qual é o ponto de partida para nós definirmos essa economia? São as pessoas. O homem é o ponto fundamental, porque é através da organização das pessoas, da maneira como elas se relacionam em casa, no trabalho, é que nós vamos construir o entendimento dessa economia. Esse é o primeiro aspecto. Depois, essas pessoas, elas vão estar submetidas a uma determinada organização social. Porque todo esse processo, o processo econômico, depende de uma organização. E essa organização, por sua vez, ela se dá num determinado local, que nós podemos dizer que é a firma ou a empresa. Essa firma é que vai organizar essas diferentes pessoas de tal maneira que lá dentro se realiza um determinado trabalho e lá se obtém a produção. Porque é por meio da produção que o homem vive. É por meio da produção que o homem conquista a sua sobrevivência. Mas esta produção, ela se dá dentro de uma organização empresarial que é a mais importante. Olha, então aqui eu desenhei um retângulo, que eu gostaria que na verdade fosse uma pirâmide, né? Onde nessa pirâmide nós vamos tentar mostrar uma organização dessas pessoas, porém obedecendo uma determinada hierarquia. Nós temos aqui uma direção. Essa direção, ela representa os proprietários desse capital e ela vai dar as diretrizes, ela vai pensar a empresa, ela vai dar os rumos para onde ela vai exercer o planejamento, ela vai exercer os caminhos que vão ser trilhados. Abaixo dessa direção existe uma gerência. Essa gerência, por sua vez, ela vai transformar, pegar estas ordens que vêm daqui, essas diretrizes, e fazer com que isso seja executado aqui embaixo. E daí sim, essa gerência, por sua vez, ela tem essa tarefa a cumprir, que é fazer com que essas ordens sejam executadas. E por último, aqui nós temos nessa execução aqueles que nós denominamos como os trabalhadores. Somos nós, que é toda uma classe que hoje até chamam de um outro nome, colaborador. Mas como eu sou um pouco mais antigo, eu prefiro a designação anterior, trabalhador, que eu acho ela muito mais categórica,
uma caracterização muito mais firme para se dizer as coisas. Então, esses trabalhadores é que vão executar essas ordens, é eles que vão operar as máquinas, os equipamentos, as instalações, as ferramentas, vão manipular e vão dar vida a esse capital que está aqui dentro. Agora, então nós já temos a dita organização para que essa produção aconteça. Agora, essa produção, ela tem que ter uma determinada finalidade a cumprir. Essa finalidade a cumprir, eu resumi nesta última linha. Esse V e X quer dizer valor excedente. Esse valor excedente aqui é o que essa empresa, ou todas elas, estão interessadas. Porque é preciso que, no final, todo o valor que seja produzido seja maior do que o valor que entrou no início. Esse valor que entrou no início é o quê? São as máquinas, são os equipamentos, são as matérias-primas. Porém, tudo isso precisa ser acionado pelo trabalho humano. E esse trabalho humano precisa produzir uma quantidade de mercadorias, uma quantidade de produtos que pague tudo. Portanto, esse valor final tem que superar o valor que foi colocado no início, na forma de máquinas, como eu disse, de equipamentos, de matérias-primas e dos trabalhadores que estão ali empregados. Isso é que vai formar este valor excedente. Esse valor excedente que é dado pelo trabalho de milhares de pessoas. Esse valor excedente tem um nome peculiar pelo qual ele é conhecido e é comum das pessoas. Esse valor excedente é o lucro. Agora sim, nós já temos os elementos que nós vamos poder caracterizar essa economia. Temos as pessoas, temos a organização social e temos a finalidade pela qual essa organização social é feita. Portanto, para que seja produzido lucro, que é esse valor excedente final. E depois, claro, há mais detalhes, mas eu estou suprimindo muitos dos detalhes para tentar ser o mais breve e sintético possível. Ora, então essa economia que se organiza de tal forma que ela tem uma direção que representa os proprietários do capital, depois tem um estamento intermediário que faz com que essas diretrizes sejam executadas. E, finalmente, tem os trabalhadores na base produtiva, seja de mercadorias ou de serviços, com o objetivo de lucro, com essa finalidade fundamental. Agora sim vamos caracterizá-la. É a economia capitalista. Pronto. Agora sim, nós estamos qualificando que espécie que ela é. Porque a economia ela sofreu transformações no tempo e no espaço. E essa economia capitalista tem um momento em que ela surgiu, no momento em que foi possível produzir um valor muito maior pelo trabalho humano do que o valor que existe no início. Ora, tendo caracterizado, nós podemos partir para um último estágio e etapa do raciocínio, que é distinguir três conceitos fundamentais: de economia capitalista, de sistema capitalista e, finalmente, de capital. A economia capitalista é aquela que tem um alicerce baseado na produção disso aqui. É como se fosse a base de tudo, como eu mesmo disse. E em cima disso se constrói o sistema capitalista. Porque não são apenas trabalhadores e capitalistas que existem. Existe uma série de outras categorias intermediárias. Existem médicos, existem advogados, existem funcionários públicos de alto escalão, existe o estamento da política.
que não se configuraria exatamente nem entre os capitalistas e nem entre os trabalhadores, mas que fazem parte desse conjunto. Então, esse ser agora, que engloba todos, sem exceção, é que forma o sistema que tem por si uma base capitalista. E agora, por último, nós vamos explicar o que é o capital. De onde é que vem isso aqui? Isso aqui tem que ter um ponto de partida. E isso aqui vem de um valor acumulado. Então, se a gente quiser ter uma ideia do que é capital, é um valor acumulado em alguma atividade com o propósito de gerar uma riqueza, uma acumulação de riqueza cada vez maior. Então, a ideia de capital é a ideia de um valor que se acumula por meio dessa organização que tem um objetivo de produzir valor excedente. Então, meus queridos e minhas queridas, essa era a noção mais importante que eu gostaria de lhes transmitir. E depois, se a gente quisesse concluir ao final das contas, mas afinal, o que é então o capital? O capital, que é esse valor acumulado, no que ele vai se materializar? O capital, ele se materializa na empresa. O capital é essa empresa. E ele pode ser medido, inclusive, em valor contabilmente. Quando você abre um demonstrativo contábil e vê qual é o valor do seu ativo total. O ativo total diz o valor desse capital, desse valor acumulado que foi aplicado num determinado negócio. Agora, quanto à origem e à evolução desse valor, obviamente, nós teríamos que entrar numa outra oportunidade para mostrar historicamente como que se deu essa evolução. Mas isso não vai ser agora o objetivo dessas nossas linhas muito singelas. Eu apenas quis definir para todos vocês o que é essa economia capitalista, que agora sim ela está devidamente caracterizada. Então, meus queridos e minhas queridas, o nosso assunto hoje, como sempre, abordado de uma maneira muito sintética, mas era isso que eu gostaria de lhes transmitir. Então, agora, mais uma vez, eu me despeço, agradeço muito a assistência e vou convidá-los para, em breve, nós assistirmos a sequência destes nossos breves estudos neste mesma bate biblioteca e com este mesmo expositor. Eu me despeço de vocês, aqueles que gostaram, por favor, deem os seus likes e nós nos encontraremos em breve, daqui, quem sabe, uma semana ou menos. Até lá.